Olá pessoal, vou aqui gravar um vídeo rapidinho só para relembrar alguns conceitos. Que conceitos são esses? Primeiro, múltiplos de um número. Segundo, divisores de um número. E terceiro, números primos. Vamos precisar desses três conceitos para poder resolver os exercícios. Múltiplos de um número. Sempre quando eu falar em múltiplo, eu vou lembrar da tabuada. Por quê? Porque o múltiplo é o resultado de uma multiplicação. O próprio nome já diz. Múltiplos, resultado de uma multiplicação. Por exemplo, eu tenho 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Isso quer dizer o quê? O 6 é múltiplo de 3 e o 6 é múltiplo de 2. Por que ele é múltiplo de 2 e de 3? Eu tenho dois números que se multiplicam e geram esse resultado. Logo, o resultado é o múltiplo. Isso vale para qualquer número. 5 vezes 12. 5 vezes 12 é 60. Logo, 60 é múltiplo de 12 e 60 é múltiplo de 5, porque 60 é o resultado dessa multiplicação, ok? Então, trabalhando como o múltiplo sendo o resultado de multiplicação, o conjunto dos múltiplos de 3, partindo aqui do zero. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. E assim por diante, infinitamente. Da mesma forma, eu posso construir o conjunto de qualquer número, os múltiplos de qualquer número. Vamos lá. Os múltiplos do 5. 0, 5, 10, 15, 20, 25 e assim vai infinitamente. Veja que são os resultados da tabuada dos 5. Divisores de um número. Os divisores de um número são aquele número que eu faço a divisão e a divisão da exata. Eu vou usar um número para fazer a divisão, dividir um número pelo outro. Logo, se a divisão for exata, aquele número que eu usei para dividir é o divisor. Exemplo, 50 dividido por 5. 50 dividido por 5 vai dar 10. Logo, o 5 é divisor de 50, porque a divisão deu exata. Se eu pego 48 e divido por 5, vou lá fazer a conta. 48 dividido por 5. 48 vai dar 9. 9 vezes 5, 45. Quando eu tiro, sobra 3. Veja que a divisão não deu exata. Na primeira divisão que eu fiz, o resultado aqui foi 9 e o resto foi 3. Logo, a divisão não é exata. Então, eu concluo que 5 não é divisor de 48. Ok? Se eu for pegar os divisores de um número, o que acontece com o conjunto dos divisores? Os divisores de 12, por exemplo, são todos aqueles números onde a divisão vai dar exata. Vou pegar o 12 e vou dividir por esses números. Se a divisão for exata, esse número é um divisor de 12. Sempre os divisores eles vão começar pelo 1, porque o 0 não se aplica aqui, porque não se divide por 0. Então, eu vou começar com 1. 12 dividido por 1 é 12. Então, o resultado da divisão é exata. Depois, 12 é um número par, divide por 2. Eu posso me auxiliar também com a tabuada. Olhando os resultados da tabuada, onde tem 12? 12 divide por 3? Sim, está na tabuada do 3. 12 divide por 4? Sim, está na tabuada do 4. 12 divide por 5? Não. 12 não divide por 5, não está na tabuada do 5. 12 divide por 6? Sim. 12 divide por 7? Não. Por 8? Não. Por 9? Não. Por 10? Ele só vai dividir agora por ele mesmo. Então, o conjunto dos divisores de um número, ele sempre vai começar com 1 e vai terminar nele mesmo. Olha o 50. Conjunto de divisores de 50. O 1, 50 é um número par, então divide por 2. 50 depois ele vai terminar em 0, ele divide por 5. Ele divide por 10. Depois aqui ele vai dividir só por 25 e 50. Peguei todos os números onde a divisão de 50 por eles vai dar exata, começando no 1 e terminando nele mesmo. Números primos. Números primos são aqueles que possuem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Como assim? Por exemplo, o número 1 é um número primo? Não,
porque ele não possui dois divisores, ele possui apenas um, que é o próprio 1. 1 divide por 1 somente. Então, ele só tem um divisor, então ele não entra aqui. O 2 é um número primo? Sim, porque ele tem dois divisores. Ele divide por 1 e divide por ele mesmo. O 3 é um número primo? Sim, por quê? Porque ele divide por 1 e divide por ele mesmo. O 4 é um número primo? Não, não é. Por quê? Porque ele divide por 1, ele divide por 2, ele divide por ele mesmo. Tem 3 divisores, então 4 não entra. Quem que vai entrar? Só aqueles que têm apenas 2 divisores, são aqueles que a divisão dá exata por 1 e por ele mesmo. Então entra o 5, entra o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim vai infinitamente. Ok? São 3 conceitos que nós vamos utilizar muito. Beijinho, tchau, tchau.